A marca da promessa que Ele me fez, ninguém vai impedir. Se eu decidir, eu estou, mas quem me prometeu Aleluia, aleluia, welcome, welcome, sejam todos muito bem-vindos, aleluia, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindos, sejam todos muito bem-vindos, sintam-se abençoados no nome do Senhor Jesus Cristo, sintam-se abençoados no nome do Senhor Jesus Cristo, sintam-se abençoados, vamos deixar o like. Vamos deixar like, vamos comentar e vamos compartilhar. Sejam todos muito bem-vindos. Sejam todos muito bem-vindos. Aleluia, 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 aleluia. Vamos compartilhar, vamos deixar likes e vamos escrever como está a chegar o áudio, como está a chegar o vídeo, como está a chegar, para que possamos entender da melhor maneira aquilo que Deus tem para transmitir no dia de hoje. Para que possamos perceber e entender da melhor maneira aquilo que Deus tem para transmitir no dia de hoje. Aleluia. 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 Então, hoje estaremos falando de um tema que está numa outra dimensão, um tema que está numa outra dimensão, não está na dimensão humana, não está na dimensão dos homens, mas está na dimensão dos celestiais.
está na dimensão dos celestiais. É necessário que os irmãos percebam, estejam muito atentos para poder perceber esse tema que vamos falar hoje. É um tema que estará numa outra dimensão espiritual. Então, fecha seus olhos, abre o seu coração para poder entender essa mensagem. Neste momento vou convidar o Espírito Santo que seja o moderador, que seja o nosso professor nesta noite. Ó Santo Espírito Santo, eu te convido neste lugar, nesta hora, para que o Senhor fale comigo através da sua igreja. Ó Espírito Santo, nosso Deus, nosso Consolador, nosso Mentor, nosso Professor, nosso Consolador, queremos convidar o Senhor neste lugar. Que o Senhor fale através de mim à sua igreja. Que não seja eu trabalhando, mas seja o Senhor falando, para que o seu povo entenda aquilo que é o seu propósito. Que o Senhor revele as suas profundezas. Que o Senhor revele as suas obras neste dia e nesta hora. No nome do seu Filho Jesus Cristo. Te glorificamos e te bendizemos. Aleluia, aleluia, glorioso é o nosso Deus, glorioso é o nosso Deus. Hoje nós estaremos falando um pouco sobre o mundo espiritual. Estaremos conversando sobre o mundo espiritual. Muita gente não entende que a vida é feita ou é sobre a vida espiritual. O mundo espiritual. Muita gente não entende que o que nos rodeia não é o ser material, mas é o ser espiritual. Então vamos pegar essa mensagem e vamos juntos tentar entender na visão espiritual o que Deus tem para dizer para nós neste dia de hoje. Nós conseguimos ver em nossa volta o ser humano, o bode, o corpo. Conseguimos ver a natureza humana, o corpo físico. Mas muitas vezes desconhecemos a parte espiritual. Muitas vezes desconhecemos o sentido espiritual da vida. Então é sobre o sentido espiritual da vida, o mundo espiritual, que nós estaremos a conversar hoje. Sejam bem-vindos a todos que estão a entrar. Deixem seu like e vamos compartilhar o link para que mais pessoas possam entrar. Vamos falar hoje sobre o mundo espiritual. Como é criado, como é gerado e como funciona, quem domina e qual é o papel do homem sobre o mundo espiritual. Vamos perceber isso na visão bíblica, vamos perceber isso na visão espiritual. O ser humano consegue ver tudo o que é visual, o ser humano consegue ver tudo aquilo que é tangível, as suas mãos, assim como aos seus olhos, tudo aquilo que é palpável. Mas existe uma dimensão que se chama a dimensão espiritual que os homens deveriam entender, deveriam perceber. Existe uma dimensão que chama-se dimensão espiritual que os homens deveriam estar aptos em captar essas frequências, porque também fazem parte do seu mundo. Os homens deveriam ter. Eu já escutei algumas pessoas a virem conversar comigo e a dizer: eu sonhei enquanto fui roubado. Uma semana depois, a pessoa ligar e dizer: eu fui roubado. A outra pessoa dizer: eu sonhei enquanto sofri um acidente. Uma semana depois, a pessoa ligar e dizer: sofri um acidente. Outros dizem: eu sonhei enquanto perdi um ente querido. Uma semana depois liga e diz: perdi meu ente querido. E as pessoas não percebem sobre o mundo espiritual. As pessoas menosprezam e vivem somente na base da carne, daquilo que é visível, daquilo que é palpável a olhos nus, e não entendem a graça que está no mundo espiritual. Então, hoje, por meio do Espírito Santo, nós queremos descascar, queremos revelar, queremos desempacotar esse assunto para que o amado entenda sobre a natureza, o mundo espiritual na sua vida.
Você não é simplesmente a carne. Você não é simplesmente a carne. A carne é um meio. A carne revela simplesmente o nosso ser físico. Mas o ser humano é mais do que a carne. O ser humano é mais do que o palpável. A carne é a estrutura física. A carne é aquilo que os homens conseguem palpar. Mas não é verdadeiramente aquilo que você é. Você é um ser espiritual. Você é um ser espiritual. Você é um ser espiritual. Você não é o corpo físico que te representa. Você não é o corpo físico que te representa. Você é um ser espiritual. Você é um ser na outra dimensão. Então vamos entender como a Bíblia revela isso através de nós. Diz assim a Bíblia no livro de Gênesis capítulo 2, versículo 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou nos seus narizes o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. Então, como diz a palavra de Deus, no princípio, formou o Senhor Deus do pó da terra o homem, e soprou em seus narizes o fôlego da vida. O homem foi feito à imagem e semelhança de Deus e se tornou uma alma vivente. Então nós conseguimos ver uma representação. A primeira coisa, Deus forma o corpo. Deus forma o corpo. Deus forma aquilo que é palpável. Mas, apesar de Deus formar aquilo que é palpável, o homem ainda não tinha vida. O homem era igual a um objeto. O homem era igual a um objeto. E Deus disse assim, no versículo 2, no capítulo 2, versículo 7. Diz assim, e formou o Senhor Deus do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida. E o homem foi feito à imagem vivente. Então nós conseguimos ver nesse versículo uma palavra escrita fôlego da vida. O Espírito de Deus foi soprado para o corpo. E aquele corpo, aquele objeto físico, agora passa a ser uma alma vivente. Alma. Vamos entender alma. Alma vivente. O que é alma vivente? Conseguimos representar o corpo sem vida, que nós chamamos de carne, de flesh, carne palpável. Conseguimos ver ainda como um objeto sem vida. Deus disse, soprarei o fôlego da vida. Nesse caso, soprou, como diz a Bíblia, o fôlego da vida. Deus sopra o fôlego da vida nas narinas do objeto físico. E aquele objeto físico se torna uma alma vivente. Deixou de ser objeto físico e passa a ser alma vivente. E ainda Deus diz assim, o homem foi feito alma vivente. No mesmo livro de Gênesis diz, Deus fez o homem conforme a sua imagem e semelhança. Qual é a imagem e semelhança de Deus? Deus é Espírito. Deus é Espírito. Por isso que é importante hoje conversarmos acerca do mundo espiritual. Porque você não é carne somente. Você não é carne somente. Você não é o corpo físico somente. Você é espiritual. Você é espiritual. Vamos entender a dimensão espiritual que está dentro de si. Quando Deus disse, faremos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Imagem e semelhança. Imagem e semelhança.
não se refere somente aos sentidos humanos de respirar, de andar, de sentir, de cheirar. Não se refere a isso. Mas se refere também que o homem passou a ser um ser espiritual. O homem passou a ser um ser espiritual. Você é espiritual. O seu corpo é simplesmente uma representação física da tua presença. Mas você é espiritual. Você é uma alma vivente, conforme diz a Bíblia. Você é um espiritual. Você é espiritual. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Graças, 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 graças. Irmã Casey, glória a Deus, bênção, bênção, bênção para a sua vida. Aleluia. Você é um ser espiritual. Deus habita em você. O sopro da vida habita em você. Você não é simplesmente carne. Você não é simplesmente corpo. Mas existe um espírito vivendo dentro de si. Se nós formos entender a Bíblia diz assim. A Bíblia diz assim. Se nós formos entender a Bíblia diz assim. Nós temos agora o corpo formado, temos agora o espírito vivendo dentro da pessoa. Então nós vamos ver a outra representação. Quando o homem perde a vida, o que é que a Bíblia diz sobre isso? A Bíblia diz que o corpo físico é aquele que a gente carrega para o túmulo. O corpo físico é aquele que a gente carrega para o túmulo. Mas o Espírito de Deus, que é aquele que realmente é você, esse vai para a glória. O Espírito de Deus, aquele que realmente habita em você, esse vai para a glória. Irmão Simão, muito obrigado. Glória a Deus. Deus abençoe a sua vida. Glória a Deus. Deus abençoe a sua vida. Aleluia. Aleluia. Maravilhoso poder estar a compartilhar sobre o mundo espiritual. O corpo físico é passageiro, mas o espírito é eterno. Então, é isso que nós temos que perceber hoje sobre o mundo espiritual. Abra seu coração, porque estamos caminhando para percebermos pouco a pouco aquilo que Deus tem para nós nesse dia de hoje. Estamos caminhando para perceber pouco a pouco aquilo que Deus tem para nós. Agora, eu vou abrir o livro de Efésios. Neste versículo, irmão, quem não pegar o barco vai se perder. O livro de Efésios, capítulo 6, versículo 12. Efésios, capítulo 6, versículo 12. Abra seu coração, porque aqui vamos entrar na outra dimensão espiritual. Abra seu coração, porque aqui vamos entrar num outro potencial sobre a vida humana. Efésios, capítulo 6, versículo 12. Aleluia, aleluia, aleluia. Espírito Santo, Espírito Santo, ensina a sua igreja, ensina o seu povo. Espírito Santo, ensina. Aleluia. Diz assim no livro de Efésios, capítulo 6, versículo 12. Diz assim: não temos que lutar contra a carne nem o sangue, mas sim contra os principados, potestades, príncipes das trevas deste século, contra hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. O que é isso? Efésios já revela para nós. Efésios já revela para nós que a nossa luta, apesar de sermos físicos, apesar de habitarmos num corpo físico, a Bíblia diz, segundo o livro de Efésios, que a nossa luta não é contra a carne nem o sangue.
Apesar de vermos no corpo material, no corpo palpável, mas o Efésios já revela para nós que a nossa vida não é física. A nossa luta não é física. O nosso mundo não é físico. Por isso diz que a nossa luta não é contra carne e nem contra o sangue. Mas a nossa luta é contra principados, é contra potestades, é contra príncipe das trevas desse século, é contra hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então eu vou poder explicar para os irmãos o que significa isso em outras palavras. Nós temos no mundo espiritual a hierarquia satânica, que nós temos o Lúcifer, o anjo caído. E nós temos os demônios. E esses demônios, segundo o livro de Efésios, nós podemos encontrar demônios que atuam em várias áreas. Podemos encontrar espíritos demônicos que atuam em várias áreas. Uma das áreas é demônicos da potestades. Encontramos outros que são demônios que dominam este século. Nós podemos também encontrar demônios das trevas. E também podemos encontrar os demônios das hostes espirituais. São linhagens hierárquicas sobre o mundo espiritual satânico. Por isso que a Bíblia em Efésios diz que a nossa luta não tem a ver com o corpo, não tem a ver com o sangue, mas tem a ver com principados, que é uma linhagem de demônios, que tem a ver com potestade, que é outra linhagem de demônios, que tem a ver com trevas destes séculos, que chamam-se príncipe destes séculos, também que é uma linhagem espiritual de demônios, também que a nossa luta é contra os hostes espirituais da maldade que dominam também o nosso século. São linhagens espirituais. Por isso, meu amado, a nossa luta não é sobre o corpo, não é sobre o sangue, mas é sobre os espíritos que dominam este século. É sobre as potestades, é sobre as hostes espirituais. Por isso, é importante perceber que o mundo que nos domina não é somente o mundo da carne, não é somente o mundo visível. O mundo que nos domina não é somente o mundo da carne. O mundo que nos domina não é somente aquilo que é palpável. Existe uma outra dimensão, existe uma outra hierarquia, existe uma outra linhagem que chama-se o mundo espiritual. Por isso, meu irmão, entenda, para que você esteja preparado, para que você esteja instruído sobre a sua proteção espiritual, para que você esteja preparado para vencer, para que você esteja preparado para entender a graça de Deus para com seus filhos. Antes era um corpo físico sem vida. Deus decide agora lançar o seu fôlego de vida. Se torna alma vivente. Se torna alma vivente. Como alma vivente, diz a Bíblia aqui, se torna a imagem e semelhança de Deus. E sabemos nós que Deus é Espírito. Deus é Espírito. O nosso Deus é Espírito. E se nosso ser maior, que é Deus, é Espírito, e nós somos alma, imagem e semelhança dele, também significa que nós somos dominados pelo mundo espiritual. Significa que nós somos dominados pelo mundo espiritual. E conseguimos ver em Efésios, quando a Bíblia diz que não temos que lutar
contra a carne. Não temos que lutar contra sangue, mas temos que lutar contra principados, contra potestades, contra príncipe das trevas deste século. Temos que lutar contra hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então nós conseguimos ver essa hierarquia espiritual no mundo satânico, em que nós podemos encontrar o Satanás, podemos encontrar agora os demônios divididos em classes. Os demônios divididos em classes. Classe dos principados, classe das potestades, classe dos príncipes das trevas, classe dos hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, vamos entender quem está realmente vivendo dentro de nós. É o Espírito. É o Espírito. É o Espírito. Se você percebe que a vida é espiritual, aí ela muda de direção. Se você percebe que o ser humano é espiritual, aí a sua vida muda de direção. Ninguém pode viver se não reconhece o mundo espiritual. Porque o mundo espiritual não só atua no mundo espiritual. O mundo espiritual atua também no lugar físico. O mundo espiritual não só atua em regiões celestiais. O mundo espiritual tem impacto no mundo físico. O mundo espiritual tem impacto no mundo físico. Por isso que muitos não percebem e muitos não entendem sobre feitiços, sobre doenças, sobre mortes, sobre muitas outras coisas e sobre as bênçãos, sobre os demônios. As pessoas não entendem porque as pessoas acreditam que somente a carne é para comer e morrer, divertir e morrer. Não entendemos, como diz a Bíblia, que a nossa luta não é sobre carne. A nossa luta não é sobre o corpo, mas é sobre o espírito que domina. O espírito da potestade, o espírito do principado, o espírito das hostes nos lugares celestiais. É sobre isso que nós temos que entender a grandeza de Deus para com seus filhos. Deus é Espírito. E quando Ele forma o ser humano, a sua imagem e semelhança, Ele também se torna um homem espiritual. Você se torna um homem espiritual. Seu pai é espiritual. Você se torna um homem espiritual. Quando a gente ora, a gente convida o Espírito de Deus para as nossas vidas. E nós nos tornamos agora pessoas acessíveis a entender o mundo espiritual. Quando você busca Deus, você busca Ele percebendo que Ele está além daquilo que é físico. Ele é espiritual. E se é espírito, nós acreditamos que o Espírito pousa e sonda e anda em todo o que é lugar. O Espírito é onipresente. Deus é onipresente. Você é espiritual. Precisa entender o mundo do Espírito para que você entenda a natureza de Deus. É preciso entender que você é um ser espiritual para perceber a natureza de Deus. Ninguém pode andar
na graça de Deus, sem perceber a dimensão espiritual que governa o nosso mundo. Ninguém anda neste mundo e anda com Deus sem perceber a dimensão espiritual que opera neste mundo. Aleluia. Espírito Santo, ensina-nos aquilo que é a sua palavra. Aleluia, 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 aleluia. A carne é um meio. A carne é simplesmente um meio. A carne é um meio. É um meio físico que Deus decidiu criar para governar o mundo. Lá em Gênesis, a Bíblia diz que quando Deus criou o homem, colocou no jardim, ele disse: dominai sobre as plantas, dominai sobre aves, dominai sobre o gado, dominai sobre o jardim, cuidai. Esse é o papel do corpo físico. É o papel do corpo físico. Agora temos a dimensão espiritual, que é necessariamente hoje que estamos discutindo para que o irmão entenda. Agora vamos ver uma outra apreciação. Vamos ver uma outra apreciação da Bíblia. Isso está em 2 de Coríntios. 2 de Coríntios. Versículo 4. 2 de Coríntios, versículo 4. Uau. Graças a Deus. Graças. São coisas do Pai. Isso são coisas do Pai. Não são minhas coisas. Não é meu trabalho. São coisas do Pai. São coisas do Pai. São coisas do mundo espiritual. São coisas do Pai. Aleluia. Não é meu trabalho. Não é sobre mim. São coisas do Pai. A seara é do Pai. A obra é do Pai. São coisas do Pai. Se são coisas do Pai, Ele é que cuida. Ele é que trabalha. Ele cuida e trabalha sobre o corpo físico. Deus cuida e trabalha sobre o meu corpo físico. Mas o que está dentro de mim é o mundo espiritual. É o mundo espiritual. É o Espírito de Deus falando para mim através do meu corpo. Não sei se entende. O corpo representa o lado físico. O Espírito me liga com Deus. Mais do que um corpo, você é uma alma vivente. Mais do que um corpo, você é um ser espiritual. Mais do que um corpo, você é uma alma vivente. Mais do que um corpo, você é um espírito. Mais do que um corpo, você é uma alma vivente. Agora vamos ver o livro de 2 de Coríntios, capítulo 4, versículo 8. Diz assim, 2 de Coríntios, capítulo 4, versículo 8. Diz assim: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados. Versículo 9. Perseguidos e não desanimados, abatidos, mas não destruídos. Uau. Vamos entender o mundo espiritual. Vamos entender. Ninguém vence se não perceber o mundo espiritual. Ninguém vence.
Oh Espírito Santo, fala, fala. Fala com a sua igreja. Fala sobre o seu reino. Fala sobre os seus mistérios. Para que seu povo entenda sobre o seu mundo. Para que seu povo entenda sobre o seu mundo. Oh Espírito Santo, fala com a sua igreja. Fala com o seu povo. Para que as pessoas entendam quem és tu e onde tu atuas e como o Senhor atua. Aleluia. Aleluia. O apóstolo Paulo, no livro de 2 de Coríntios, capítulo 4, ele diz assim: em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Somos perplexos, mas não desanimados. Versículo 9. Somos perseguidos e não desanimados. Somos abatidos e não destruídos. Aleluia. Espírito Santo. Aleluia. Espírito Santo, trabalha na vida dessas pessoas. Revela as coisas que eles não compreendem. Não compreende a guerra que tens. Não compreende a perseguição que tens. Não compreende o mundo que guerreia contra si. O Paulo no Espírito Santo, ele diz, em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Aí nós temos as hostes espirituais atuando sobre a vida de Paulo, mas o Espírito Santo dando poder a Paulo. Por isso que Paulo diz, somos atribulados, somos colocados em atribulações, mas não somos angustiados. Ou nesse caso, não somos abatidos. Sofrimos perseguições, mas não desfalecemos. Somos atormentados, mas não desistimos. As hostes espirituais, eles lutam sobre a sua vida. As hostes espirituais, eles lutam sobre si. Mas aquele que vive com o Espírito Santo, aquele que é governado sobre o Espírito de Deus, como diz Paulo, mesmo em atribulação, mas não é angustiado, mesmo perplexo, mas não são desanimados, mesmo perseguidos, não são desanimados, mesmo abatido, mas não é destruído. Então nós temos que entender a natureza dos espíritos. Temos que entender a natureza do mundo espiritual. Muita gente é imatura, não percebe o mundo espiritual. Muita gente não discerne o mundo espiritual. Trata tudo de igual forma. Não entende que uma perseguição é espiritual. Não entende que uma luta é espiritual. Não entende que as prisões são espirituais. Muitas vezes nós temos temos alguém que está vivendo fora da conduta da sociedade. As pessoas pegam ele, batem, prendem, castigam, repreendem, fazem tudo para ver se aquela pessoa muda de conduta. Mas dia seguinte, a pessoa volta no mesmo mundo. A pessoa volta na mesma natureza. As pessoas se perguntam, mas como? Aquele levou porrada, aquele foi criticado, aquele foi zombado, foi feito todo tipo de castigo. Mas como é que dia seguinte volta ainda no mesmo mundo? O mundo espiritual. O mundo espiritual. Castigaram o corpo, mas não resolveram o mundo espiritual. Maltrataram o corpo, mas não cuidaram do mundo espiritual.
Por isso Paulo diz: em todos somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desanimados, abatidos, mas não destruídos. Quando as hostes espirituais da maldade vêm sobre o Filho da graça, que percebe que o meu reino, o meu mundo, não é simplesmente a carne, mas é também o corpo, o espírito, e nutre com o Espírito Santo. Mesmo que venham as tribulações, mesmo que venham as perseguições no trabalho, mesmo que venham as perseguições na sociedade, mesmo que venham as tribulações na família, a Bíblia diz que, mas não são angustiados. Mesmo que sejam repreendidos, são expulsos, são atormentados, são feitos todo tipo de sacrifício humano contra a sua vida. Segundo o apóstolo Paulo, ele diz que, mesmo com todas essas coisas que tramam contra nós, não somos perplexos. Não somos desanimados de falar sobre Cristo. Não somos desanimados de perceber que não somos somente carnes, somos espirituais. E discernimos que as pessoas que nos perseguem, na verdade, nem são elas. É o mundo espiritual que usa eles para seguir a você, no seu trabalho, na sua família, seguir os seus filhos, seguir os seus negócios, seguir a sua profissão, seguir-te na escola e em muitos outros lugares. As pessoas zangam-se com as amigas, zangam-se com os amigos, mas não percebem que, na verdade, a luta está numa outra dimensão, a dimensão espiritual. E Paulo continua a dizer: somos perseguidos. Uau! Uau! Uau, 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 uau! Glória, 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 glória. Aleluia! Somos perseguidos, mas não desanimados. Porque nós sabemos que a nossa luta não é contra a carne. A nossa luta não é contra o sangue. Mas a nossa luta é contra hostes, é contra potestades, é contra principados que governam este século. Então hoje, eu quero que o irmão entenda a natureza do Espírito. Entenda as lutas espirituais. Entenda as perseguições espirituais. Entenda os conflitos espirituais. E entenda que em Cristo, nosso Senhor e Salvador, nós somos mais que vencedores. Em Cristo, nosso Senhor e Salvador, nós somos mais que vencedores. Em Cristo, nosso Senhor e Salvador, nada nos vence. Em Cristo, nosso Senhor e Salvador, não somos derrotados. Em Cristo, nosso Senhor e Salvador, não somos desanimados. Em Cristo, nosso Senhor e Salvador, não somos destruídos. Porque nele está a nossa salvação. Nele está a nossa fé. Nele está a nossa fé. As lutas passam, o corpo morre, mas o espírito é aquele que vai na casa do Pai.
Não é o corpo que vai ao céu. É o espírito que vai ao céu. O seu espírito que habita em si, que compreende a natureza espiritual, é esse que sai da terra para o céu. Por isso é importante perceber a natureza de Deus. Perceber o mundo de Deus. E nesta noite, na qualidade de homem de Deus, o enviado para este trabalho, eu quero declarar, no nome do Senhor Jesus Cristo, qualquer perseguição na sua vida seja quebrada no nome do Senhor Jesus Cristo. Qualquer guerra na sua vida seja dada a vitória no nome do Senhor Jesus Cristo. Qualquer enfermidade na sua vida seja dado espírito de restauração no nome do Senhor Jesus Cristo. Todos que aniquilam contra si, em nome do Senhor Jesus Cristo, esses demônios, esses espíritos vão cair por terra, no nome do Senhor Jesus Cristo. Todos que tramam contra si, no nome do Senhor Jesus Cristo, eu declaro, em nome do seu Pai, que esses espíritos sejam derrotados, porque você é mais que vencedor. No nome do nosso Salvador, você é mais que vencedor por aquele que deu a vida para você, por mim. Nenhuma potestade está acima de Cristo. Nenhuma potestade está acima de Cristo. Eu declaro, a enfermidade que opera em si seja curada no nome do Senhor Jesus Cristo. Qualquer maldição imposta em si seja liberto em nome do Senhor Jesus Cristo. Seja liberto em nome do Senhor Jesus Cristo. Seja liberto em nome do Senhor Jesus Cristo. O espírito de confusão na sua vida seja liberto em nome do Senhor Jesus Cristo. Qualquer declaração maligna, satânica sobre a sua vida seja liberto em nome do Senhor Jesus Cristo. Seja liberto em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. 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 Pai, eu entrego esse trabalho nas suas mãos. Eu entrego para a glória do seu nome. Que todos que ouviram essa palavra sejam restaurados. Sejam restaurados. Sejam curados. E sejam libertos pelo poder do seu Santo Espírito. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.